Marcos capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 12. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntou tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens, E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que dizeis essa blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Que é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados teus pecados? Ou dizer: levanta e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém. Os irmãos podem se sentar, em nome de Jesus. Queridos, meu intuito essa noite não é falar sobre doutrina de milagres. Eu não quero falar sobre a questão de dons, se tem dons de milagre ou se não tem, se cessaram ou se continuam. Não é esse o mérito, não é nisso que eu quero entrar. E aliás, para se falar de milagre, é preciso nós termos muita cautela nesses dias, exatamente por conta da proliferação dos falsos profetas, cuja principal propaganda atrativa deles são exatamente os milagres. Sabe que a ferramenta principal dos hereges atuais é usar os milagres para poder atrair as pessoas. Só que pela fonte, por aquilo que eles pregam, nós sabemos que aqueles milagres eles não procedem do Senhor, do Espírito Santo, de modo algum. Falar de milagre é um pouco complexo, é um pouco complicado, porque tem muita gente nas igrejas apenas querendo milagre. Tem muita gente se deslocando de suas casas, fazendo grandes sacrifícios, pagando dinheiro, dando votos, fazendo ofertas à procura de milagres. Por isso eu digo que temos que ter muita cautela ao abordar esse ponto. Só que tentar esconder milagres da parte de Deus, isso seria uma incoerência da nossa parte. Se nós olharmos na Bíblia, em todos os livros da Bíblia, nós vamos ver relatos, em quase todos os livros da Bíblia, nós vamos ver relatos de milagres extraordinários. E em todos os livros da Bíblia, nós vamos ver Deus operando, Deus fazendo coisas espantosas, coisas extraordinárias. Então, perguntar se Deus parou de fazer milagre é a mesma coisa de perguntar se Deus deixou de ser Deus, porque Deus continua sendo Deus e com certeza Ele continua fazendo milagre. Não me refiro ao dom da operação de prodígio, de maravilha. A gente sabe da grande questão que tem do cessacionismo, do continuismo, mas eu me refiro de fato a um crente, a um homem, a uma mulher de coração quebrantado, aflito, afligido, angustiado, prostrar-se aos pés do Senhor, apresentar-lhe sua causa e pedir a Deus, suplicar a Deus que lhe ajude, e essa ajuda seria um milagre. Às vezes, irmãos, nós que professamos a fé reformada, muitas vezes pecamos nisso, e você observe que rarissimamente a gente vai vendo um irmão ou outro que acredita que Deus ainda pode fazer milagre, que rarissimamente a gente vai topando com irmãos e vai vendo que aqueles irmãos acreditam que Deus pode fazer milagre. Normalmente, infelizmente, o que a gente percebe mais no meio reformado é que muitos irmãos já não oram mais para Deus resolver um problema, Deus fazer um milagre, Deus realizar uma cura na sua vida ou na vida da sua esposa, sei lá, Deus fazer um milagre, alguma coisa extraordinária. O que a gente tem visto é que os crentes reformados não oram mais em relação a isso, e se oram, oram sem crer, oram sem acreditar, já sem esperar mais. Mas eu quero dizer para você, querido, que nós precisamos continuar acreditando que Deus
Ele ainda faz milagres, que nós precisamos continuar acreditando que Deus ainda pode fazer coisas absurdas e extraordinárias, sim, como resposta à oração de alguém. Porque se nós formos olhar para a Bíblia, eu já falei isso um monte de vezes, todos os milagres registrados na Bíblia, para todos os milagres registrados na Bíblia, ou para cada milagre registrado na Bíblia, havia uma pessoa por trás orando. Nós vamos ver muitos milagres, e todos os milagres foi a resposta de Deus à oração de alguém. Nenhum milagre aconteceu por acaso, nenhum milagre aconteceu por acontecer, ou aconteceu de forma aleatória. Cada milagre que Deus operou na Escritura foi resposta à oração de um homem e de uma mulher de Deus que orou. E aqui nós estamos diante, não de uma doutrina, mas de um exemplo de alguém que recebeu um grande milagre de Deus. Alguém que era paralítico, que não podia andar, e mesmo diante da sua dificuldade, ele conseguiu chegar até Jesus e receber o milagre que ele tanto desejava, que ele tanto queria. E nós vamos, baseado nesse texto, analisar algumas coisas e vamos ver como foi que esse homem conseguiu esse milagre, e como foi que esse homem manifestou sua fé ao ponto dele ser agraciado com aquele milagre. Nós vamos ver que Jesus chega a Cafarnaum, cidade onde ele residia. Jesus, ele era um rabino itinerante, viajava muito, ensinando, pregando, anunciando o reino de Deus, e algumas vezes como essa, ele estava na sua região onde ele morava e na sua casa, ali onde ele residia. E ali, alguns acreditam que não era a casa de Jesus, alguns acreditam que era a casa de Simão ou de outro, tá? Mas Jesus residia em Cafarnaum. Eu não tenho motivo para dizer que isso não podia ser a casa dele, sem problema nenhum. Não como aquele pregador pentecostal que disse que era uma mansão na beira da praia, nisso eu não acredito. Mas que Jesus morava em Cafarnaum, cidade marítima, isso sem problema, tá? E o que nós podemos ver? Jesus estava ali. E logo então logo quando as pessoas da cidade descobriram que Jesus estava ali, você observe que uma grande multidão afluiu para aquele lugar, e uma grande multidão foi para ali, para a casa onde Jesus estava. Jesus está ali, Jesus está em casa, Jesus está lá, e ali a Bíblia diz que havia uma multidão tão grande, mas tão grande, que ninguém conseguia mais chegar próximo à porta. Eu imagino gente rodeando a casa de todo lado, imagina a casa no meio, imagina uma casa pequena no meio, e ela rodeada, né? Todos os lugares rodeada, na frente, atrás, dos lados, rodeado de pessoas. E todo mundo ali estava ali por algum motivo. A maioria estava ali porque de fato via Jesus fazer milagre. A maioria estava ali porque de fato via Jesus fazer sinais. Outros estavam interessados em ouvir. Sim, outros estavam ali, de fato, com o coração ardendo, desejosos de ouvir e aprender alguma coisa da parte de Deus, porque sabiam que Jesus era o Messias. Outros estavam a ouvir para especular, para criticar, para questionar, para tentar derrubar a figura e a pessoa de Jesus. Enfim, e no meio dessa multidão, a Bíblia diz que um paralítico surge no meio do cenário. E esse paralítico, irmão, ele procedeu de uma forma tão extraordinária, de uma forma tão ativa, que ele conseguiu chamar a atenção de Jesus no meio daquela reunião, no meio daquele culto, vamos dizer assim, onde havia milhares de pessoas. E Jesus parou o culto, Jesus parou a reunião, exatamente para olhar para aquele homem e atender a necessidade dele, e fazer um milagre na vida dele. E eu acredito, irmão, parafraseando no que nós estamos vendo aqui, eu acredito que ainda hoje esse Deus, ele pode sim contemplar a nossa necessidade, de modo a mover a sua mão em nosso favor, contemplar a nossa situação de modo a resolver de forma milagrosa. Por que não? Eu acredito, eu creio nisso. Nós estamos vendo aqui um relato onde isso aconteceu. Mas nós vamos observar que muitas vezes, nem sempre, a gente é atendido de uma forma milagrosa por Deus. Nem sempre ao pedir algo que parece impossível, e nem sempre a gente é atendido por Deus. Nem sempre nós conseguimos receber aquele milagre que nós estamos pedindo a Deus. E por que será? Eu vejo nesse texto, irmãos, uma coisa muito interessante que eu quero trazer de lição para nós. Que uma das coisas que mais me chama a atenção naquele homem foi a perseverança dele
em se aproximar de Jesus, porque ele tinha certeza que Jesus podia curá-lo, e ele tinha certeza que ele ia receber a sua cura. Eis o X da questão, eis o ponto principal da questão. Nós precisamos acreditar, nós precisamos crer. Um pregador chamado Charles Finney, que era advogado, ele viu os cristãos orarem antes de se converter. Ele viu os cristãos orarem e viu que os cristãos muitas vezes não recebiam aquilo que eles pediam. E um dia ele teve um encontro com Deus, a graça de Deus manifestou-se a ele, Deus se revelou e o salvou, e ele tornou-se ali um crente muito fervoroso, e passou a ser um homem de oração, um homem de busca intensa. E como ele era um advogado, um homem instruído nas questões jurídicas, ele fazia muitas comparações jurídicas com a obra que Deus realizava. E uma delas interessante foi que ele falou que os cristãos: sabe por que você não recebe o milagre que você está pedindo? Sabe por que você não recebe aquilo que você está clamando a Deus para que Deus faça na sua vida? Porque você não acredita, porque você não crê. São duas coisas, irmãos, dois motivos pelos quais nos impedem de receber algum milagre das mãos de Deus. O primeiro é a falta de fé, é o ir orar sem acreditar, limitando Deus à sua perspectiva humana. Porque às vezes, por exemplo, vamos dizer, seja um câncer: Senhor, cura o meu câncer. Ele fala com a boca, mas o coração ele já sabe, ele diz: não, o câncer não tem cura. E ali imediatamente ele já ora sem acreditar, sem crer. Ele olha na perspectiva humana, ele sabe que Deus pode, que Deus tem o poder para fazer, mas quando ele vai orar, ele não acredita que Deus vai fazer, porque a medicina diz que o câncer não tem cura. O segundo motivo pelo qual nós podemos orar e não receber o milagre, obviamente, é a vontade de Deus. Nós sabemos que Deus é soberano, nós sabemos que Deus é Senhor, Ele é Rei, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Ele, de fato, Ele faz segundo a sua vontade. E nós não podemos de modo algum obrigar Deus a fazer um milagre. Nós podemos de modo algum exigir que Deus faça um milagre, ou obrigar ou ordenar Deus a fazer alguma coisa que Ele não queira fazer. Então nós precisamos dessas duas ferramentas, desses dois elementos. Primeiro, é a vontade de Deus fazer esse milagre? Esse milagre, ele contraria os princípios bíblicos? Isso que você está pedindo, que é um absurdo, que é um impossível, está contrariando a doutrina bíblica? Então pare de orar, porque Deus não vai fazer. Se está contrariando a doutrina, está contrariando os princípios bíblicos, Deus não vai fazer. Dê um exemplo, pastor. Qualquer coisa que contraria a palavra de Deus. Um exemplo, uma mulher, uma irmã da igreja, de repente orar, por exemplo, orar a Deus para Deus dar o Anderson, para o Anderson separar da mulher dele e casar com ela. Um exemplo bobo, né? Senhor, sei que Tu é um Deus de milagres, sei que Tu pode tudo. Senhor, faz o Anderson se separar da mulher dele para casar comigo. Deus vai fazer isso, irmão? Sim ou não? Por quê? Porque contraria a vontade dele, contraria a palavra dele. Mas aí, meu irmão, que Deus o livre, acontecesse daquela mulher dar em cima do Anderson, e de repente, sei lá, o Anderson na carnalidade, ele brigasse com a esposa, deixasse a esposa, e de repente um dia ele casasse com essa mulher. E aquela mulher ia sair por aí dando testemunho nas igrejas, dizendo que o marido que Deus deu a ela. Aí eu lhe digo: foi Deus que deu? Não foi. Foi o cão, foi o Satanás, foi o diabo, foi a carne velha. Deus não tem nada a ver com isso. Mas tem gente contando milagre desse tipo. Tem gente testemunhando milagre dessas proporções, desses moldes, né? E isso é complicado. Isso é muito complicado. Então observe, irmão. Eu tenho certeza que muitos de nós, ou quase todos nós que estamos aqui, necessitamos constantemente de ver Deus fazer algo extraordinário na nossa vida. Não é pecado a gente se aproximar de Deus e pedir que Deus resolva uma situação. Não é pecado a gente se aproximar de Deus e pedir que Deus faça um milagre, que Deus realize uma cura, que Deus mande uma provisão, que Deus faça alguma coisa que nós necessitamos que seja feito. Agora preste muita atenção. Primeiro, quando você for orar a Deus, para pedir a Deus um milagre, para que Deus faça alguma coisa que parece ser impossível aos homens, primeiro, você lembra do que eu falei?
tem que ir com fé, não olhe na perspectiva humana, mas olhe pela fé, sabendo que Deus pode. Porque se esse paralítico aqui tivesse parado para dar crédito à perspectiva humana, quando ele viu aquela multidão de gente ali, o que é que ele tinha feito? Tinha ido embora, tinha desistido. E isso, irmãos, eu comparo, né? Eu comparo com o quê? Com a gente que muitas vezes vai orar a Deus pedindo, para pedir um milagre, para pedir essa provisão, esse milagre, e de repente a gente vê dificuldades, situações, e a gente para de orar, a gente desiste. O paralítico não parou, o paralítico não desistiu. Então ele mostrou o quê? Que realmente acreditava, ele mostrou que realmente cria, ele mostrou isso, ele perseverou. O que foi que ele fez? Ele pediu a ajuda dos seus amigos o levaram. Quando chegaram lá, como não havia espaço, foi o que eles fizeram: subiram ao telhado, abriram uma fenda no telhado, um buraco no telhado, desceram o paralítico com cordas, e ao descer o paralítico com cordas ali, o texto diz no verso 5: Jesus vendo-lhes a fé. Ali Jesus viu a fé daquele homem. Jesus viu a sua fé através da sua persistência, através da sua perseverança. Aquele homem precisava de um milagre, e ele não queria voltar sem o seu milagre. E então ele disse: tenho que me aproximar dele, eu tenho que me achegar a ele. Não tem espaço, vamos subir ao telhado, vamos olhar para o telhado, e vamos abrir uma brecha no telhado. Eu vou ter que se aproximar dele. Irmão, imagina o ribuliço lá do lado de fora, aqueles camaradas, aqueles 4 homens: rapaz, dá licença aqui, dá licença. Dá para imaginar isso aí, né? Dá licença aqui, e o pessoal empurrando um ao outro: que é isso, que é que está acontecendo? E de repente eles chegam lá com o paralítico numa cama, num leito ali, e talvez até bambeando com a cama do coitado lá. E ali eles começam a subir em cima do telhado. O pessoal está mandando: rapaz, desce daí, desce daí, vocês estão doidos, vocês estão malucos. Observe que em quase muitos milagres que nós vemos nas escrituras, sempre a pessoa enfrenta dificuldade para chegar até Deus. Vimos a mulher do fluxo de sangue, vimos o cego sentado à margem do caminho que ligava Jericó com a Jerusalém. O cego Bartimeu sentado ali. Sempre muitas outras pessoas que foram ali buscar a Deus à procura de um milagre, eles enfrentaram dificuldades, eles enfrentaram obstáculos. Acredito, irmãos, a Bíblia não narra, mas acredito que muitos ali diante daqueles obstáculos desistiam. Acredito que muitos ali diante daquelas dificuldades: não, é muito difícil chegar perto dele, vamos embora. Ia-se embora. Mas por que ia-se embora? Porque não acreditava de fato, porque não cria realmente. Porque se cresce realmente, meu irmão, ele permaneceria ali. Sabe, é aquele tipo de crente que vai para a igreja, para uma campanha, aí faz a campanha, faz outra campanha: não receber não vou mais não recebi, não está dando certo, é muita dificuldade, eu não vou mais. Quem foi que mandou você ir atrás de campanha para receber milagre? Por isso que tem um monte de gente se decepcionando com a igreja, saindo da igreja e não quer mais voltar para a igreja, porque foram chamados a uma campanha que ia receber um milagre, ouviu o Joãozinho e a Mariazinha contando que receberam, e ele foi também e não recebeu, e ele se decepcionou e nunca mais foi. E na mente daquele homem, o ir buscar a Deus é ir simplesmente para buscar um milagre, e não é esse o principal motivo para se buscar a Deus. O principal motivo de se buscar a Deus é a comunhão com Ele. Nós devemos desejar o amor, o desejo de ter comunhão com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, com o nosso Deus. Esse deve ser o principal motivo. Não falo que é a salvação, porque no quesito da salvação não somos nós que buscamos a Deus, é Ele que vem buscar a gente. Mas na questão da comunhão, nós precisamos iniciar essa busca, claro, despertados pelo Espírito Santo. Então, meu irmão, precisa crer, precisa enfrentar os obstáculos. Não é vir para a igreja, meu irmão. Não existe negócio de estar aqui no prédio. Não, eu vou lá no prédio que eu vou, na igreja, no templo que eu vou receber. Não é aqui. Não é nesse lugar aqui que chama de altar, essa plataforma aqui que eu chamo de plataforma. Isso aqui não é altar. Não é aqui, meu irmão. Não é botando dinheiro numa caixa. Não é botando dinheiro num envelope. É lá na sua casa, no seu quarto em secreto, orando a Deus, sem ninguém ver, sem ninguém saber,
e você ali quebrantado, dobrado, prostrando, com fé, adorando e buscando a Deus, não simplesmente por causa do milagre, mas pelo desejo de comunhão, pelo desejo de intimidade com o Salvador, pelo desejo que há de estar ali junto dele em oração, e ali obviamente aproveitando para apresentar a sua necessidade. É ali. Independente da dificuldade que seja, independente do obstáculo que for, que te impede de chegar até Deus em oração, você tem que romper, você tem que ir, meu irmão. Você tem que ir. E se Deus não resolveu ainda, se Deus não salvou ainda, se Deus não fez a obra ainda, meu irmão, vou parar de orar. Por quê? Se eu não estou orando a Ele só por causa do milagre. Eu estou orando a Ele porque eu amo, porque eu desejo ter comunhão com Ele, eu tenho um prazer de estar na presença dEle, orando, buscando Ele. E aproveito para apresentar minha necessidade, pedir a Ele a solução, a provisão, o milagre. Mas se Ele fizer, amém, glória a Deus, e eu quero mesmo que Ele faça, e eu vou agradecer muito a Deus. Mas se Ele não fizer, eu vou continuar orando. Mas tem um crente que diz: não, parei de orar porque Deus não respondeu. Parar de orar, que é isso, meu irmão? Nós não temos nenhum motivo para parar de orar, temos? Porque se Deus faz, Ele é Deus. Se Ele não faz, Ele continua sendo Deus. Então não tem motivo para parar de orar. Se Deus faz, é porque me ama. Se Ele não faz, é porque me ama também. Eu vou parar de orar por quê? Então aquele paralítico, ele enfrentou os obstáculos. E não são muitos, aliás, não são poucos os obstáculos que se interpõem em nosso caminho para nos impedir de buscar Deus em oração. Aquele homem viu tanta coisa, meu irmão, podia ter tornado ele incrédulo, ele descrente. Rapaz, não vou não. Vamos imaginar que foram os amigos dele que foram lá chamar ele para ir até Jesus, né? Vamos imaginar. Chegaram lá os 4 amigos dele. E aí, Bartolomeu? Bora lá, rapaz, Jesus está em Cafarnaum lá, bora lá. Está ali, rapaz, na rua da direita ali, terceira rua, bem pertinho aqui, um quarteirão, bora lá. Bora lá que ele vai te curar, rapaz, bora. Está aí, curando cego, aleijado, paralítico, bora que ele vai te curar também. Será? Eu não vou não. Aí desse jeito, meu irmão. Mas aquele homem diferente, nem teria ido. Quantos outros doentes estavam ali que talvez não foram, porque não acreditavam? Quantos que estavam ali no meio daquela multidão que desistiram, voltaram para trás? Não, Jesus vai sair tarde demais, amanhã eu tenho que trabalhar, eu vou embora. E o paralítico não, tem negócio de tarde, eu perco o trabalho amanhã, eu não quero nem saber. Eu vou buscá-lo, eu vou me aproximar dele e vou pedir aquilo que eu estou precisando, porque só Ele pode fazer. Só Ele pode fazer. Só Ele pode resolver, só Ele pode realizar. Aquele paralítico tinha tudo para não acreditar, irmão. Aquele paralítico podia dizer: não, meus amigos, eu não vou não, porque eu sou aleijado. Não tem cura para mim. Onde é que você já ouviu falar que a medicina cura um aleijado? Não tem, então eu vou ficar em casa. Nós somos assim, sem acreditar. Mas aquele paralítico foi diferente. Ele acreditou, ele teve certeza, convicção, e ele foi. E observe, ele teve fé, ele foi perseverante. Ele com certeza estava cansado, está deitado naquela maca ali sendo maltratado. Mas ele ainda assim estava lá, buscando o Senhor. E ali, meu irmão, segunda coisa que nós aprendemos aqui: o que aquele homem foi pedir de milagre a Deus? O que foi? Me diga aí o que foi que ele pediu. Você lembra que quando Jesus, muitas vezes, em muitos relatos bíblicos, ele vai curar alguém? O Bartimeu, por exemplo. Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus tinha acabado de passar pelo Bartimeu. E o Bartimeu atrás gritando lá: pessoal, cala a boca, rapaz. Jesus diz: chama ele. Quando Bartimeu chega, o que é que Jesus fala? O que é que você quer? Jesus viu que ele era cego ou não? Viu. Jesus viu que ele era cego. Mas Jesus perguntou: o que é que você quer? E por que Jesus perguntou isso, irmão? Eu vou te falar. Porque Deus não atende oração e nem faz milagres desnecessários, de coisas que de fato realmente não são necessárias.
de coisas que realmente não são importantes. Se o Bartimeu tivesse dito: Jesus, eu sou um cego, mas Jesus, eu queria uma Ferrari, isso me desse uma Ferrari, Jesus ia dar? Ia? Não. Eu vou lhe dizer com ousadia que só tem, no Novo Testamento eu só vi um milagre negado. Todo mundo que foi pedir milagre de Jesus recebeu, foi com fé, recebeu. Eu só vi um milagre negado. Qual foi? O irmão que chegou para o irmão, tinha outro irmão, né? E ele chegou para Jesus e disse: Jesus, pede o meu irmão para repartir comigo a herança. Jesus disse o quê? Rapaz, eu não sou juiz para estar repartindo dinheiro aqui de ninguém, não. Você procurou o homem errado. Jesus não atendeu ele. Foi o único que Jesus negou, que eu me lembro, foi. Porque era desnecessário, irmãos. Era totalmente desnecessário. Aquele homem estava ali pedindo aquilo, movido de ganância. Jesus falou que ele tivesse cuidado com a ganância que estava no coração dele. Então você tem que entender isso, meu irmão. O que você vai estar pedindo a Deus em oração, esse milagre que você está pedindo a Deus em oração, é realmente algo necessário? É realmente algo que você precisa? É realmente algo que é importante? É sim, pastor, é muito importante eu ter uma Ferrari. Que importante você ter Ferrari, rapaz. Te consertar. Você pode ter outro carro, precisa de uma Ferrari. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmão, com o que nós estamos pedindo a Deus. Tiago diz: vocês pedem e não recebem nada. Você lembra? E Tiago diz: por que vocês pedem e não recebem nada? Primeiro, porque vocês pedem para esbanjar nos próprios prazeres, não é necessidade, é só para luxo. Deus não vai dar. Vocês vão pedir, mas Deus não vai. Tiago falou isso. Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjar nos próprios prazeres. Esse é o motivo. Pedir coisa para ostentar, para se mostrar, para aparecer, Deus não vai fazer, Deus não vai dar. Segundo, vocês vivem em guerras. Vocês têm um coração cheio de maldade, de malignidade. De onde surgem as guerras? Tiago fala: de onde surgem as guerras que estão de vós? Não da maldade do coração de vocês, da cobiça que é no coração de vocês. Vocês têm um coração cheio de cobiça, de inveja, de guerra. Deus não vai atender, Deus não vai fazer, Deus não vai operar. É preciso, irmãos, que nós nos acheguemos a Ele com sinceridade, com verdade. Deus não atende oração hipócrita. Deus não gosta de oração hipócrita, oração falsa. E nós precisamos entender, é esse o segundo ponto. Nós temos que apresentar ao Senhor aquilo que realmente é necessário. Aquilo que é necessário. E com fé. E insistir. E perseverar até Ele fazer. E quando Ele fizer, pastor, continua orando. Continua buscando, continua falando, porque você não está orando a Ele só para Ele fazer um milagre. O milagre foi algo periférico que surgiu a necessidade e você pediu a Ele. Não é o motivo principal que leva você a buscar o Senhor. Foi a necessidade que surgiu e você pediu. Então, quando nós analisamos aqui este homem, nós vemos isso: perseverança, a força que ele teve para enfrentar obstáculos, dificuldade, mesmo sendo paralítico, para se aproximar do Senhor. E Deus se agrada disso. Por quê? Porque isso manifesta fé. Eu aprendo aqui, irmão, que a fé pode ser vista. E isso eu digo baseado na carta de Tiago. Tiago, ele faz ali um questionamento, onde ele faz uma pergunta: tu tens fé? Eu tenho obras. Pois vamos fazer o seguinte, Tiago diz: me mostre a sua fé sem obra, que eu vou mostrar as minhas obras pela fé. Aí você ia ver a fé de quem? A fé de quem só diz que tem fé, mas não tem obra? Ou a fé de quem realmente manifesta com obras? É claro que você ia ver a fé de quem tem obras. Por quê? Porque a fé sem obras, ele disse, é morta em si mesmo.
Ele deu exemplo de Abraão, quando ouviu a voz de Deus: sai da tua parentela, da tua terra, vai para a terra que eu te mostrarei. Ele foi. Ele dá o exemplo de Raabe, a prostituta, que confiou em Deus, acreditou em Deus e teve o livramento. Ele vai dando exemplos, irmãos, quando Deus pediu Isaac, Abraão foi lá, mesmo triste, angustiado, mas entregou. Ele vai dando exemplos de fé, que são manifestos com obras. Então, meu irmão, nós precisamos acreditar que esse Deus pode sim fazer um milagre na nossa vida. Nós precisamos acreditar com responsabilidade, como pessoas genuínas no Evangelho, como pessoas que realmente amam a Deus, temem a Deus e zelam pela sã doutrina, não como um neopentecostal desesperado, como um pentecostal atordoado, mas como pessoas que realmente creem na sã doutrina, pedir a Deus que Deus faça o determinado milagre na nossa vida. Não pedir por pedir, mas por causa de uma necessidade, por conta de fato de uma necessidade. E eu pode ter certeza, meu irmão, que você vai pedir. E se você pedir o terceiro ponto, estando alinhado dentro da vontade dele, sem dúvida ele vai fazer. Porque é o terceiro ponto, que precisa de fato estar alinhado dentro da vontade do Senhor. O apóstolo João, na sua primeira epístola, diz que nós precisamos acreditar que aquilo que estamos pedindo a Deus é vontade dele. E se sabemos se é vontade dele, então nós vamos pedir na certeza de que vamos receber. Então você precisa saber, ter certeza que é vontade de Deus. Pastor, e como é que eu vou saber que é vontade de Deus ou não? Volta àquilo que eu falei agora há pouco. Se contraria a doutrina bíblica ou não, se contraria os princípios bíblicos ou não. Se contrariar, nem peça. Mas se não contraria, meu irmão, pode insistir pedindo. E claro, se for a vontade dele, ele vai fazer. Amém? Mas você precisa fazer como aquele paralítico. Lembra do George Miller, que a gente tanto fala dele, o pai dos orfanatos, um homem que fundou orfanatos para acolher as crianças cujos pais eram vítimas da guerra, e acolher aquelas crianças, irmãos, sem ter recurso financeiro para sustentá-las. E lendo um pouco da biografia de George Miller, eu me lembro de um relato que eu li, que ele estava sentado num determinado local, lá dentro do orfanato, e lá em cima, conversando com um amigo dele, crente, ele disse: olha, amanhã, ele disse o número de pessoas, eram centenas de crianças, tem tantas crianças para alimentar amanhã e não tem nada, mas nós vamos orar agora e Deus vai prover. E dobrou o joelho lá com o amigo dele lá e oraram, pedindo a Deus provisão. Não tinha língua estranha, não tinha reteté, não tinha rodopio, ele só orou e pediu. No dia seguinte, cedo, ainda escuro, uma pessoa chegou lá com um carro lotado de provisão para aquele orfanato. Que foi isso? Coincidência? Não, resposta de Deus. Ele estava viajando num navio onde ele ia pregar. Isso também eu vi na biografia dele. Ele ia pregar num determinado local. Não, que faz tempo que eu li, eu não consigo lembrar dos locais. Alguns nomes fugem à memória. E ele estava viajando no navio e ele tinha que chegar num determinado local, porque ele tinha que pregar naquela hora marcada. E de repente, meu irmão, simplesmente veio uma névoa espessa, grossa, que não dava para enxergar nada. E o comandante do navio precisou reduzir a velocidade, já que ele não estava vendo nada, podia ter rocha, pé na frente, terra, sei lá. E precisou, diferente dos navios de hoje, né, que tem GPS, tem toda a tecnologia. E de repente o navio muito devagar, e a hora passando, e George Miller, preocupado, ele foi lá falar com o capitão do navio e disse: capitão, o senhor precisa apressar esse navio, porque eu tenho uma hora marcada, e nesses mais de 40 anos que eu prego o evangelho, eu nunca cheguei atrasado num compromisso meu. Deus nunca permitiu eu chegar atrasado. Ele disse: mas senhor Miller, é impossível, nós não tem como a gente chegar nessa hora, olha a névoa que está aí. Ele disse: pois eu vou orar. Ali mesmo, próximo do capitão, ele dobrou os joelhos,
Bem tranquilamente ele disse: ó Senhor, nesses mais de 40 anos que te sirvo, o Senhor sempre me honrou, eu nunca cheguei atrasado num compromisso. E eu peço que o Senhor faça esse nevoeiro se dispersar, para que eu possa honrar o meu compromisso e glorificar o teu nome. Oração simples. Levantou-se, o capitão ficou olhando, era crente também. Quando o capitão olhou para ele e disse: eu vou orar também, se ajoelhou, e o Milo não, pegou no ombro dele: pode levantar, capitão, não precisa orar não. Ele disse: por quê? Porque por duas coisas. Primeiro, o senhor não acredita que Deus vai fazer. Segundo, eu já pedi e Deus já fez. Diz, irmão, quando ele saiu lá fora, o nevoeiro já tinha se dispersado, e ele chegou no local. Olha, irmão, a fé é tão simples, está vendo? Aí a gente tem um negócio: não, mas eu não senti. Tem que sentir o quê? O que é que você tem que sentir? Me diga o que é que você tem que sentir. Não, pastor, mas eu orei, mas é porque eu não senti. Irmão, isso é conversa de neopentecostal. Não tem que sentir nada. Você não tem que sentir nada. Você não falou? Deus é moco para ouvir? Não é. Então você não tem que sentir, porque tem crente que é assim: ele acredita, ele sai com muita fé que vai receber o milagre quando ele sente alguma coisa. Mas pentecostal é desse jeito. Mas se ele não sentir nada, ele diz: Deus não me ouviu não vou receber nada hoje não. Nós não temos que sentir nada, irmão. Amém? Você não tem que sentir nada. Você só tem que fazer como esse paralítico, ou como o George Miller: Senhor, eu sei que tu podes, eu te peço, atenda a minha oração, responda-me. E pronto. Levantar-se dali na certeza que Deus lhe ouviu, e na convicção de que se for a vontade dele, ele vai fazer. Amém, pessoal? Nós precisamos disso. Esses homens tiveram isso. Será que George Miller era melhor do que nós? Não. Será que esse paralítico aqui, meu irmão, tinha mais fé do que nós? Não. Ele não tinha mais fé do que nós, porque Jesus disse: basta você ter a fé tamanho de grão de mostarda. A única coisa é que ele soube colocar a fé dele em prática. Ele não deixou que as circunstâncias externas sufocassem a fé que estava no coração dele. Então nós precisamos disso. E para concluir, nós vemos o desfecho desse relato, quando diante de todos, de modo absurdo, Jesus olha para ele e diz: levante, pegue a sua cama e vá para a sua casa. O paralítico levantou, pegou a cama e foi para casa. Todos ficaram ali pasmados disso. Todos ficaram ali impactados com isso. Ficaram perplexos. Deus ouviu o clamor daquele homem. Deus ouviu a oração daquele homem. Um homem que foi buscar nele algo, pedir a ele algo impossível. Como o leproso: Senhor, se tu quiser pode purificar, eu quero, fique limpo. Ficou limpo na mesma hora. Como os 10 leprosos: Senhor, tem misericórdia de nós. Vão, vocês estão curados. Saíram da presença do Senhor, olha só, vão, vocês estão curados. Saíram da presença de Jesus ainda leprosos, que acreditaram na palavra dele e foram, e de fato ficaram curados. O oficial romano, que foi à procura de Jesus, quando chega lá: Jesus, o senhor tem que ir à minha casa, porque a minha filha está morrendo. E na verdade, ela está morrendo. E Jesus até primeiro repreendeu: vocês não viram milagre, não crê. E depois disse: vá, porque a sua filha já está viva, está curada. O homem olhou para Jesus, acreditou, e foi, e voltou. Ele podia ter dito: não, Jesus, o senhor tem que ir lá. Não, pode ir, está curado. O homem acreditou e foi, chegou lá, estava curada. Nós temos, irmãos, outro oficial romano foi pedir: Jesus, você tem que ir lá em casa, porque a minha filha está morrendo. E Jesus foi. E quando Jesus chega ali no meio do caminho, ele cura a mulher do fluxo de sangue.
mais adiante, quando chega na casa do homem, está todo mundo chorando, e diz para a menina já morreu. E Jesus falou o que para eles? Não tenha medo, apenas acredite. Olha só, quando falaram para ele: olha, tua filha, não incomode mais o mestre, que a tua filha já está morta. Como se Deus não pudesse ir além das circunstâncias. Jesus olha para o pai de família e diz o quê? Fica tranquilo, apenas acredite, apenas tenha fé. E Jesus foi lá, chamou o pai e a mãe da menina e mais 2 de seus discípulos, ressuscitou a menina. Poxa, Jesus disse: fica tranquilo, apenas acredita. Ele acreditou. Irmão, isso é algo extraordinário. Isso são coisas que aconteceram. Isso é bíblico, é escriturístico, é histórico. Isso são coisas que aconteceram. Mais verídico do que qualquer história que você conhece. O descobrimento do Brasil. O Cristóvão Colombo. Mais verídico que qualquer história que você conhece. Isso aconteceu, são fatos que aconteceram. Mas esse Deus morreu, pastor. Morreu, porém ressuscitou ao 3º dia. E assentou-se à direita da majestade nas alturas. E a Bíblia diz que Ele vive sempre para interceder por nós. Mas Deus não sabe a minha dor, sabe, porque Ele se fez homem. Assumiu um corpo humano como nós. Teve medo, sentiu dores, teve que se alimentar, teve que dormir, cansou. Ele assumiu um corpo humano. E aos Hebreus diz que Ele assumiu um corpo de um servo como nós, um corpo humano, exatamente, sim, para sentir nossas necessidades, para se compadecer, como fiel somos sacerdote, para se compadecer por nós, naquilo que Ele mesmo foi tentado, agora se compadece de nós, porque Ele sabe muito bem, sentiu na pele dele. Então, por que eu não posso acreditar que Ele vai me ouvir? Por que eu não posso acreditar que Ele vai me atender? Por que eu não posso acreditar que Ele vai me responder? Eu vou acreditar e eu vou pedir, e eu creio que Ele vai me responder, Ele vai me atender. Então, queridos, que nós possamos sair daqui essa noite como aquele paralítico saiu de sua casa para se encontrar com Jesus. Nós possamos sair daqui essa noite com essa palavra em nosso coração, dizendo: Ele pode, Ele ainda faz. Peça, busque, bata, que se abrirá. Peça, que você receberá. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. O anjo Gabriel, quando apareceu diante da Virgem, ele disse: para Deus nada é impossível. Todas as coisas são possíveis a Deus. Para Ele não existe nada impossível. A Virgem ficou: mas como é que eu vou engravidar se eu nunca tive relação sexual com homem algum? Para Deus nada é impossível. Você sabe que os mormons dizem que Deus precisou fazer o ato com Maria para ela ter Jesus, né? Os mormons pregam isso, é blasfêmia. Blasfêmia. Deus fez coisas extraordinárias. Deus fez coisas absurdas. E Ele continua sendo o mesmo Deus. Profetas morreram, patriarcas morreram, apóstolos morreram, e Deus sempre foi o mesmo Deus, vivo. O mesmo Deus que Elias clamou no Monte Carmelo, que desceu fogo, é o mesmo Deus que está disposto a ouvir nossas orações hoje. O mesmo Deus que ouviu a voz de Josué quando ele disse: para a lua, para o sol, fez tudo parar por quase 24 horas. É o mesmo Deus que ouve nossas orações hoje. Quando Elias subiu aos céus na carruagem de fogo, e Eliseu pegou a capa de Elias e perguntou: onde está o Deus de Elias? E bateu com a capa nas águas, as águas do rio se abriram. É o mesmo Deus de Elias.
que está vivo ainda hoje. Moisés morreu, e o povo diz: poxa vida, Moisés, aí parafraseando, né? Deus não diz: poxa vida, mas não era Moisés, era eu, Senhor. Vou levantar outro. O homem é só um instrumento, o homem é só uma ferramenta. Josué, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. O que eu fiz por ele, vou fazer por meio de ti. Vai, marcha, seja corajoso, seja fiel, guarda a palavra dessa lei, avança com esse povo, vou dar essa terra para vocês. Eu prometi, eu sou Deus. Era eu quem estava na vida de Moisés fazendo tudo aquilo. O que quer dizer com isso? Homens de Deus, extraordinários homens de Deus morreram, mas eles não eram extraordinários em si, eles eram extraordinários por causa do Deus extraordinário na vida deles. E esse Deus que atende a oração, que faz descer fogo do céu, esse Deus que atende a oração, que faz o sol e a lua parar, que faz o sistema solar parar, esse Deus que atende a oração, que faz águas de rio parar, que fende mares, o mesmo Deus que continua vivo hoje, para atender nossas orações e nos responder. Então, meu irmão, em nome de Jesus, ore, peça, creia, e pode ter certeza, Ele vai fazer.